Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Protestantismo, origens e impactos. Resumo do vídeo apresentado no canal Centro Católico São Paulo com o professor Carlos Bezerra. O protestantismo é condenado como heresia, e isso não foi revogado. O professor Bezerra analisa como o iluminismo e fatores políticos impactaram a percepção da heresia protestante ao longo dos séculos, permitindo uma acomodação da Igreja em resposta a novas realidades religiosas na Europa. Durante a discussão, menciona-se que os teólogos como Guilherme de Ockham, Joaquim de Fiore e Erasmo de Roterdã desempenharam papéis cruciais na formação de pensamentos que desafiavam a unidade católica. Erasmo de Roterdã, com seu livro A Queixa da Paz, critica a doutrina católica por ser exclusivista e, segundo ele, inimiga da paz mundial. Ele revoga por um ecumenismo que prioriza a unidade entre diferentes crenças, relegando os dogmas religiosos a um segundo plano em favor de uma paz universal. O conceito de iranismo que ele propõe procura uma abordagem mais inclusiva, onde as diferenças religiosas são minimizadas em prol de um entendimento mútuo e da promoção da paz. A influência do humanismo e a ruptura religiosa. Erasmo de Roterdã leva o humanismo a um extremo que leva ao ateísmo. Erasmo de Roterdã defendia que a paz mundial poderia ser alcançada por meio de um ecumenismo que foi minimizado de crenças religiosas e colocaram os dogmas em segundo plano, promovendo uma unidade em busca do amor e da harmonia. A evolução do humanismo, especialmente a partir do pensamento de Erasmo, leva a um afastamento de Deus e à ascensão do ateísmo, resultando em conflitos e guerras que seriam impulsionados por essa perda de valores espirituais. A consequência do humanismo e desse programa de radicalização resulta em um eventual afastamento de Deus e da religião, instaurando uma era de ateísmo que estaria associada a diversos conflitos do século XX, incluindo a Primeira Guerra Mundial, o humanismo católico e o Concílio Vaticano II. Paulo VI, ao fazer a leitura do humanismo integral, faz um ponto de interseção entre a doutrina católica e o humanismo. No século XX, buscando reconciliar a Igreja com a moderna visão humanista, Papa Paulo VI propõe o humanismo católico, que tenta integrar a busca pela dignidade humana dentro de um contexto católico. Esse movimento, porém, se torna controverso, pois, a tentar salvar o humanismo, a doutrina católica acaba sendo posta em segundo plano. O que é o humanismo católico proposto por Paulo VI? O humanismo católico é uma tentativa de Paulo VI de integrar os princípios humanistas com a doutrina católica, buscando o equilíbrio entre a dignidade humana e a fé, mas acabou levando à marginalização da própria doutrina católica. O ecumenismo e os movimentos religiosos modernos. O ecumenismo moderno hoje e herético é impossível, conforme proposto pelo Vaticano II, diante da luz da doutrina católica. A proposta de um paralelamento das religiões iniciado
por figuras como Modemo Blavatsky, reflete tendências que são vistas como anticristãs, que tentam unir todas as religiões sob uma única bandeira, desconsiderando as diferenças dogmáticas e essenciais. O diálogo ecumênico enfrenta obstáculos significativos, especialmente em dogmas doutrináticos contra a intermediação dos santos, onde as crenças protestantes divergem substancialmente das tradições católicas. Essa divergência entre as crenças protestantes e católicas representa a impossibilidade de unidade, uma vez que muitos dogmas essenciais não são reconhecidos pelos outros grupos cristãos. O vídeo discute as crenças e doutrinas que negam a importância da intercessão dos santos e a existência do purgatório, enfatizando que a negação dessas verdades de fé impede a possibilidade de um pancristianismo. Argumenta-se que essa união entre diferentes doutrinas em nome de paz é ilusória e se assemelha à construção de uma torre de Babel com um enfoque humanista, que não refletiria a verdadeira paz. Proibição do Papa Pio XI. O Papa Pio XI proíbe que rezemos o Pai Nosso junto com protestantes. A afirmação reflete a ideia de que não se pode contradizer papas anteriores, apontando para a confusão e contradições que se surgem nos documentos da Igreja ao longo da história. Essa incoerência é um tema central na crítica apresentada no vídeo. O orador destaca documentos do Vaticano que se contradizem, sugerindo que a integridade da doutrina católica está em risco devido a essas divisões. Como se identifica a influência judaico-maçônica na origem do protestantismo? O vídeo explora como as influências do judaísmo e do gnosticismo moldaram o protestantismo, especialmente na sua teologia e eclesiologia, levando à negação da Igreja como corpo místico de Cristo e à contemplação inadequada do sacerdócio. Essa influência é considerada uma deformação da verdadeira revelação de Deus, que culmina na Igreja Católica. A revelação cristã compartilha que o homem, por causa do pecado original, se torna incapaz de restaurar sua natureza sem ajuda extrema, que é providenciada através da graça divina manifestada na figura de Cristo. A comparação é feita com alguém que caiu em um buraco e não consegue sair sem ajuda, destacando a necessidade da intervenção divina para a recuperação da humanidade. O vídeo diferencia a doutrina católica da gnose ao afirmar que, segundo a visão gnóstica, o pecado é algo profundo da divindade e não no ser humano. Esse ponto de vista leva a uma crença de que o homem não necessita da graça de Deus, na mesma medida. Menciona de que várias falsas religiões se fundamentam em alguma forma de gnose e que todas, em última análise, se opõem à Igreja Católica, reforçando uma narrativa comum entre elas. A gnose no judaísmo. Os judeus vão disseminar a gnose num sentido amplo dentro da cristandade. A assimilação da gnose pelo povo hebreu se inicia durante o cativeiro egípcio. É discutido sugerindo que isso definhou a compreensão da sua própria identidade como povo escolhido.
Ele propõe essa deformação que levou a uma concepção exclusivista no judaísmo, desenvolvendo um entendimento que restringe a partícula divina apenas ao povo judeu, em contraste com a gnose que afirma que todos possuem uma partícula divina. O judaísmo vai utilizar sua influência econômica para difundir a Cabala nos meios católicos. O foco inicial é como indivíduos influenciados pela Cabala impactaram a evolução do pensamento cristão, especialmente nas repúblicas marítimas italianas e em Florência. Jacques de Florio é citado como um exemplo de alguém que foi influenciado por esses movimentos, né? Esses movimentos gnósticos que se infiltraram na doutrina católica. Essa reconstituição histórica é fundamental para que a gente entenda como chegamos aqui, né? A análise histórica direciona para o entendimento do catolicismo e como foi infiltrado por ideias filosóficas e dogmáticas que, ao longo do tempo, culminaram em conflitos eternos à Igreja. O avanço do protestantismo é mencionado como parte de um processo em que as verdades reveladas da Igreja foram gradualmente enfraquecidas. Como o gnosticismo se relaciona com o protestantismo? O vídeo argumenta que o gnosticismo influencia o protestantismo a levar a negação da Igreja como o corpo místico e ao distorcer a compreensão sobre o pecado e a necessidade da graça de Deus na nova aliança. As consequências do absolutismo monárquico e a reforma protestante. O absolutismo monárquico pretende se emancipar da autoridade moral e teológica da Igreja. O surgimento do absolutismo na Idade Média é simbolizado pela existência do rei Sisto à autoridade papal e é abordado. O surgimento do absolutismo na Idade Média é simbolizado pela existência do rei Felipe IV à autoridade papal. É abordado como um catalisador para a ascensão de líderes como Lutero. O papel da imprensa de Gutenberg é destacado como um fator significativo na difusão das ideias reformistas, permitindo que as teses de Lutero chegassem rapidamente ao público. Lutero, ele foi uma ponta de lança, né? Instrumentalizado e utilizado por forças que estavam por trás dele. E o resumo enfatiza que, embora Lutero possuísse ideias próprias, ele não teria conseguido realizar uma reforma tão ampla sem o apoio de estruturas que já estavam ativamente tratando das mudanças, né? Agora nós vamos falar das reflexões sobre a possibilidade de reconciliação. Eu acredito que no arrependimento dos homens no perdão, mas é necessário que haja arrependimento, né? Uma comparação é feita com a parábola do filho pródigo, onde a condição para o perdão está no arrependimento genuíno e no reconhecimento das falhas pessoais. O discurso sobre ecumenismo é destacado, criticado, apontando falhas nas propostas que promovem um tipo de união sem a necessária exortação e correção das discrepâncias doutrinárias. Deixe seu like e se inscreva-se.